Olá, pessoal. Meus cumprimentos renovados a todos vocês. Que nós todos sejamos felizes a partir deste momento, durante todo este ano de 2024, os demais anos idem, como também sempre. O tema de hoje nos foi intuído para ser a segunda tarefa do esclarecimento ou de esclarecimento neste início de ano de 2024. A pesquisa realizada tem como base o verbete Autorresolução de Ano Novo, defendido por Adriana Lopes, pesquisadora, professora do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, e foi em tertúlia número 380, do dia 31 de dezembro de 2023. Portanto, no último dia do ano de 2023, e é um assunto sensacional, nos chama a atenção para as devidas reflexões sobre o que é mudança, ou o que sejam mudanças, mudanças intraconscienciais, mudanças extraconscienciais, mudanças e mudanças. Além de várias outras fontes conscienciológicas citadas no último slide, na bibliografia que vou apresentar. Reconhecemos que este assunto, apesar de útil e oportuno, sempre vai ser oportuno, pode servir para alavancar mais pesquisas, mais autopesquisas e estudos a respeito. Por isso, incentivamos vocês para se aprofundarem mais, muito mais, buscando autovivências, experimentações pessoais na ampliação do autoconhecimento. Seguindo nas atividades de pesquisas deste início de 2024, daremos ênfase ao estudo consciente no contexto de coexistência multidimensional, como expansão de nossos conhecimentos. Uma grande mudança gera muitas mudanças. Isso está na enciclopédia da Conscienciologia. E trazemos aqui algo para uma situação geral. Mitologia. O mito da mudança sem reciclagens, ou da mudança de patamar evolutivo sem autoesforço. Não há mudança sem uma reciclagem em si, a reciclagem intraconsciencial. Tá? Então, não há mudança de patamar evolutivo sem haver esforço pessoal. Pensemos nisso. Sejam bem-vindos. Como pesquisadores da consciência que somos, a equipe coordenadora multidimensional agradece, por meu intermédio, Samit Zuma, a participação de todos vocês e com os quais convivemos, tanto intra como extrafisicamente. Muito grato a todos. Nesta abordagem de hoje, visamos esclarecer e expandir o tema mudanças são constantes, não só de ano novo. Não esperemos o final de ano e início de um outro para as mudanças. Façamos essas mudanças constantemente. Tudo bem? Comecemos por aí. Então, mudança. Quais mudanças foram significativas para você após o nascimento? Busque na memória, na holomemória, relembre e veja que mudanças vocês fizeram de lá até este momento. E, por último,
né, mais recentemente, que mudanças vocês fizeram nestes últimos anos. Aí vem para este último. Daí dá para fazer o mapeamento. E para a reflexão, que tal ir dormir, né, hoje ou diariamente com o questionamento: mantive o mais alto nível de cosmoética pessoal hoje ou poderia ter melhorado em algo? Revisar faz mudar. Então, revisemos tudo que foi feito por nós durante o dia. Como agimos, quais foram nossas ações, quais foram nossas reações. Estivemos em equilíbrio, fomos assistenciais, fomos cobradores, fomos inquisitores. Passamos esta revisão para que, ao chegar assim a um denominador comum dos erros, dos acertos, do que houve de maneira evolutiva, do que houve de maneira imatura, a gente possa corrigir, né, para o dia seguinte. Ou seja, no dia seguinte, nós todos estarmos bem melhores do que estivemos ontem. Bom, vamos desenvolver o assunto. Vamos para mudanças, né? Mudanças não só de ano novo, as mudanças são constantes, devem ser constantes. E teremos como base, como disse antes, o verbete autorresolução de ano novo. Quer dizer, ter resoluções. Quais são minhas resoluções diante daquilo que eu noto que não dá mais para ser ou continuar a fazer? Autorresolução diante das coisas, dos fatos, das minhas ações e reações, do meu modo de ver, de proceder, de agir, de conviver. O que seria mudança? Bom, o termo mudança deriva do latim mutare, que é mudar, alterar, permutar, transformar, né, divergir, desfigurar, né, deslocar. Então, mudanças referentes ao ano cronológico, comemoração de final e início de ano, são apenas mudanças de período, mudanças de datas, mudanças de épocas. O que é importante e se torna prioritário são as automudanças. Como eu saio de onde estou para onde devo ir ou chegar? Como eu deixo de ser o que venho sendo para ser aquilo que é mais evolutivo, mais assistencial, melhor do que antes? É a autorreciclagem, reciclagem de si mesmo, né? A autorreciclagem consciencial. E o que é que nós podemos fazer com isso? Toda essa reciclagem é interna, é pessoal, quando a gente fala em autorreciclagem intraconsciencial, okay? Para que depois façamos as mudanças intraconscienciais para com os outros, coloquemos em prática para com os outros. Daí não dá para retroagir, não é? Então, bater o martelo, decidir, escolher o que não serve mais, dizer, a partir de agora não farei mais isso que vinha fazendo. Portanto, quando for agir, vai lembrar, não, eu decidi mudar. É um negócio meu, decisão própria, não vou repetir mais. Para isso, é necessário a autorresolução, né? Resolver realmente. Pessoal, ação, definição, determinação e deliberação lúcida a respeito das manifestações mais relevantes.
né, manifestações dramáticas ou decisivas na vida humana, notadamente envolvendo a concepção de sua programação existencial. Portanto, a autorresolução de Ano Novo é a deliberação da consciência sobre o que precisa ser empreendida no ano por vir, motivada pela vontade de mudança, né, para melhorar suas condições existenciais, influenciada pelos seus pensamentos, né, um conjunto de seus pensamentos, holopensenes, de renovação, instalado ao final de ciclo anual do calendário gregoriano, utilizado em grande parte em nosso planeta Terra. Então, qual o seu esforço de mudança? É um esforço superficial ou é um esforço profundo? Em seus esforços de mudanças, procure ser em vez de ter, pois ao ser, terá. Esta frase veio recentemente do extrafísico, de uma consciência extrafísica conhecida, o Dr. Elton Mayo. Pesquisem quem foi o Dr. Elton Mayo, tá? Vocês vão saber tudo sobre ele. E eu estava meditando quando realmente essa frase veio. Procure ser, não gaste seu tempo em buscar ter, porque se você alcançar o que você deseja ser, tudo que você precisa virá automaticamente, na medida proporcional ao seu estado de ser. Isso me chamou a atenção e eu trouxe para compartilhar com vocês. Nesse empenho de mudanças, podemos ter em mente alguns mega pensamentos relativos ao tema, né? Tema mudanças. E esses mega pensamentos foram escritos pelo pesquisador Valdo Vieira. Planejemos nosso destino. Não adianta ficar como um barco no meio do oceano, de acordo com o vento, sem rumo. Façamos um planejamento sobre o que desejamos ser, fazer, né? Com relação à programação existencial, sua tarefa, missão, planejamento agendado. Então, a programação existencial nossa, feita antes do renascimento, feita no extrafísico, no período intermissivo, foi planejado. É uma questão de recuperar tudo que realmente se planejou. É sentir se estar ou não em sua programação existencial. Quando se está fazendo algo com satisfação, de bem com a vida, satisfeito, provavelmente está dentro daquilo que foi planejado para executar nesta existência. Quando estiver insatisfeito por algum motivo, por alguma coisa, nada encaixa, é porque está fora de sua programação existencial. Está fora do trilho. Tem gente que não fica nem na trilha, né? Está desviado totalmente, né, para além trilha. Tomemos resoluções fortes. A necessidade de tomarmos decisões, né, de termos resoluções que às vezes impactuam. Mas precisamos ter essa firmeza do que queremos ser, do que queremos alcançar. Então, como mega pensamento, tem vontade, intenção e resolução. Tá?
Bom, citações relevantes, né? Para as mudanças. Em algumas citações retiradas de obras do professor Valdo Vieira, que são consideradas relevantes a esse estudo de hoje, ao tema de hoje. Então, o autodiscernimento, a autorresolução de mudanças, quando você resolve realmente fazer mudanças, isso exige autodiscernimento. Quer dizer, você saber discernir, escolher, para isso é preciso você buscar lucidez. Mais lucidez, mais discernimento. Escolher do escuro, falta de pouca lucidez. Você pode até fazer a escolha, né? Mas não está sendo uma escolha coerente com aquilo que você realmente quer de mais valor ou mais evolutivo. Então, procure ter lucidez para melhor discernir. Reflexão, ponderação, racionalidade, lógica, firmeza, sem assodamento, a fim de se evitar efeitos nocivos à evolução pessoal e até grupal. O completismo existencial. Olha, se nós estamos aqui porque temos uma missão a executar, uma tarefa, uma programação existencial. Com as resoluções citadas, a consciência mais lúcida estará mais apta a alcançar a condição de completismo existencial, extirpando o quisto alienante do mundinho dos mitos, dos tabus, dos folclores, né, as invencionices, as manias, as fobias, também as superstições, ultrapassando o suicídio lento, a varejo da acomodação ou da zona de conforto que conduzem às interprisões grupo kármicas. Aí ficamos indignados porque estamos aprisionados a um grupo X, a um grupo Y, querendo sair e não poder sair, por causa exatamente da falta de lucidez que gerou escolhas não tão bem-sucedidas, ou que nos levaram ou nos conduziram para essas interprisões kármicas, no caso, grupo kármicas. Decisão. O mais sério na definição do destino é a hora da resolução teática, ou seja, resolução teórica. Você estuda a situação e diz, realmente, eu preciso fazer essa mudança. E parte para a prática, né? A resolução prática realmente coloca em prática o que você, teoricamente, planejou e decidiu, né, a fazer de mudança. Mas também cosmoética, porque é preciso que seja cosmoética. Senão, está piorando sua própria existência, seu próprio futuro. E íntimo. Uma citação com relação à intimidade, a pessoa em si. As alegrias, as novas ideias, né, neo-ideias, as autorresoluções derivam do íntimo, derivam da vontade da própria consciência. Bom? E a megacognição, a cognição máxima, né? Jamais desista da sua resolução de ser sábio. Procure ser melhor, procure aprender mais, procure ter essa visão que temos de um sábio, como age, ouvir mais, falar menos, e ao falar menos, falar o necessário, a dosagem certa para cada momento, para cada consciência, para cada pessoa. A crise
indica oportunidade de mudança. Portanto, quando entrar em uma crise existencial, aproveite para ver o que essa crise está nos apresentando ou nos colocando como oportunidade evolutiva, né? Oportunidade de melhor ser dentro do seu processo evolutivo. Bom, e aqui vamos fazer uma contextualização, né? O calendário é sistema de divisão do tempo convencionado pela humanidade, né? Dias, semanas, meses, anos. E com que propósito? Propósito de facilitar o registro e a organização dos eventos da existência intrafísica da existência humana. Então, criar marcos significa ter em mente algo para ser conquistado, ser feito, ser comemorado, né? Então, criar marcos significativos da passagem do tempo já é uma tendência humana. E esses marcos são capazes de sinalizar o fechamento e início de novo ciclo existencial. Por exemplo, o início do calendário anual, 1º de janeiro, o dia do aniversário, data de nascimento, ou de casamento, né? Aniversário de algo. A próxima segunda-feira, o 1º dia da primavera, e assim por diante. Essas citações, ou esses exemplos, são marcos significativos da passagem do tempo, feito por nós, humanos. Então, a sensação surgida de início de novo tempo, de haver o antes e o depois, né, inspira o apreço pela novidade, predispõe a vontade de ser e fazer diferente, como também de fazer melhor, ser melhor, sendo momento relevante para o reconhecimento das necessidades de mudança e realização. Aí vem as metas, né? Desse modo, né, dentro desse raciocínio, datas específicas do calendário podem servir para a delimitação de etapas existenciais, representando virada de página ou novo capítulo da vida. E o que acontece? Isso motiva o estabelecimento de objetivos a serem conquistados a partir de então. Portanto, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, eu vou estar sendo uma outra consciência, uma outra pessoa, nesse aspecto, mais nesse, mais naquele, etc. e tal. Se planeja para isso. Tá? Objetivo. A proposta de debate sobre autorresolução de ano novo é o aproveitamento do conjunto de pensamentos, né, o holopensene, de recomeço e renovação, instaurado na virada do ano para motivar ponderações sobre o planejamento das atividades da consecução da programação existencial para o próximo ano, o próximo ciclo de estações climáticas. E aqui a gente pode fazer a seguinte argumentação. A celebração do Ano Novo, né, os festejos do Réveillon, é prática cultural. E isso simboliza haver novo ciclo prestes a começar e a possibilidade de recomeço mesmo, na íntegra, totalmente, né? Porque não dá para ser parcialmente, para muitos ainda parcialmente, superficialmente, isso é empurrar, né?
para depois. E isso torna popular a realização de quê? Da lista de resoluções de ano novo. Que lista você fez para seguir ou para alcançar no ano novo? No caso, para 2024. Alguém fez essa lista ou simplesmente desejou e já ficou nisso mesmo, esperando chegar naturalmente? E quanto ao balanço? O ambiente predispõe reflexões sobre o ano em finalização, né? E aí dá para reavaliar o que foi vivido. Melhores e piores momentos, ganhos e perdas, erros e acertos, produtividades e ociosidades, amparos e assédios que teve, né? Se foi bem amparado, se não foi, se fez amparo para com os outros ou se foi simplesmente assediador, né? Se recebeu ou não assédios, superações e sucumbências no decorrer do ano anterior, né? Extrapautas imprevisíveis e imprevisíveis, atenuantes e agravantes, realizações e pendências, tudo isso pode ser reavaliado. Portanto, é um balanço que devemos fazer e não simplesmente passar de um período para outro de uma forma que seguindo o fluxo, simplesmente isso, sem nenhum esforço. O conflito é o germe da destruição. Evitemos, então, o conflito. Evite-o, mude-se, seja sempre apaziguador, diplomata, fidalgo para com todos, menos belicista, menos reativo, menos intempestivo. Frase de Dr. Elton Maia. Vamos para resoluções pessoais. Analisar as resoluções pessoais feitas no ano anterior permite a checagem das efetividades das ainda em andamento, né? Das postergadas e das falhadas, né? Tudo isso, né? Do que foi feito, do que não foi feito, né? Dessa forma, é possível determinar as autorresoluções, as resoluções próprias a serem mantidas ou reeditadas agora. Então, o que ficou, o que foi planejado para 2003, lá no final de 2022, né? 2023, final de 2022 para 2023, e não foi cumprido, não foi possível realizar, está na hora de colocar na lista como objetivo a ser cumprido e manter firme para dessa vez cumprir. E as promessas? Quais são as promessas que fazemos? Aquele dito popular, ano novo, vida nova, pode ser frustrante quando as resoluções pessoais ficam apenas no papel ou soam apenas da boca para fora, tornadas meras promessas de ano novo, como acontece com muitos, né? Esquecidas, negligenciadas, com a retomada das rotinas diárias. Sejamos persistentes. Se planejarmos algo, vamos fiscalizar se isso está sendo feito por nós mesmos, né? Estar atento, tá bom? Vem insegurança. Essa frustração que falamos pode gerar insegurança quanto à própria capacidade de realização. Metas elaboradas apenas com boa intenção, sem discernimento, podem produzir decepções. Então, tenhamos cuidado com o que planejamos, né, para ser executado. Autodeterminação. As chances de realização das resoluções pessoais dependem das características dos objetivos definidos. Então, qualificá-los
favorece o exame crítico dos níveis de motivação e efetividade dessas resoluções, além de facilitar o planejamento das realizações. Tá? Ah, com relação à qualificação, né, podemos citar, por exemplo, alguns aspectos qualificadores dos objetivos pessoais, né, que são passíveis de auxiliar a tomada de decisão quanto a essas resoluções pessoais de ano novo. E quais seriam elas? Complexidade, né? Quanto à complexidade, menos ou mais complexo? O que você está planejando para desenvolver no ano que se inicia? Então, é menos complexo ou é mais complexo? No tocante à cooperação, é individual ou é grupal o que você está planejando, o que você quer fazer ou alcançar? Sobre a dimensão da mudança, essa mudança é pequena ou é uma mudança grande? Ser ou não ser específico, você está sendo preciso ou está sendo vago? Se é ou não factível de ser realizado, você está sendo realista ou o que você está planejando é inalcançável? Tem que ver tudo isso. E a prioridade? É prioritário isso ou é secundário? Prazo estipulado, prazo dado para as suas metas, né? Suas mudanças. É de curto, é de médio, é de longo ou longuíssimo prazo? Tem que ver. Quanto à sequência, é imediato? É para ser imediato? Ou é intermediário? Ou é conclusiva? E subordinação? Essa sua mudança ou essas suas mudanças, elas estão no campo principal, no campo complementar a outro? Tem que definir bem aqui. E utilidade? É essencial realmente? Ou essa mudança é supérflua? Dá para pensar muito bem sobre isso. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Descubra antes. Quando chegar a crise, se chegar, já está sabendo o que deve fazer com relação às suas mudanças. Isso é uma frase, essa é uma frase do Platão. Tudo bem. Sobre as influências, né? A taxa de sucesso no cumprimento das resoluções, né? Resoluções pessoais, também é influenciada por fatores externos. Nós sabemos isso, e muito mesmo. A mesologia, né? Os componentes do grupo Karma. Né? Então, avaliá-los tende a aumentar as oportunidades de se acertar mais. Então, precisamos ter parâmetros. Podemos sugerir, por exemplo, em ordem alfabética, a sugestão de parâmetros avaliativos favoráveis às resoluções. Benefícios evolutivos satisfazem a quem? Ao ego? Ao grupo? Né? Ao grupo karma? Ou à policarmalidade? A todos. Contextos existenciais são favoráveis? São otimizadores? Demandas assistenciais. Essas demandas são atuais? São emergentes? Limitações atuais são enfrentáveis? Dá para se enfrentar? São superáveis? Obstáculos, é, obstáculos antecipáveis. Dá para prevenir? Né? Elas são preveníveis? Elas são minoráveis? Né?
antes de enfrentar propriamente dito, e os recursos necessários para as mudanças? Recursos materiais, conscienciais, a cognição, né, a inteligência cognitiva, né? São institucionais, então dá para mapear direitinho dentro de um planejamento para as devidas mudanças. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Frase de Henry Ford. Efetivação nas mudanças. Podemos citar algumas ações capazes de facilitar essas resoluções, né? As resoluções pessoais, por exemplo. Eu coloquei isso? Tá. Vai ter parâmetros também. Tá bom. Parâmetros da efetivação. Ajustar objetivos. Tá? Nesse campo aqui do ajustar objetivos, a gente pode reavaliar os parâmetros, corrigir ou implementar novas estratégias e avaliar progressos, registrar, elaborar planilhas, né, de acompanhamento, porque senão fica vago. É como uma agenda não manuseada, não verificada. Tá? Consultar resoluções, criar lembretes digitais ou manuscritos. Tá bom? E a gente poderia acrescentar o renovar motivações também, que é manter lema automotivador. É celebrar cada pequena conquista. Tudo bem? Aí vem os ganhos evolutivos. A autoconscientização, quer dizer, a conscientização de si mesmo quanto aos ganhos evolutivos, quando da efetivação das resoluções pessoais, predispõe à sustentação da motivação, como também da persistência dos altos esforços para cumprir as mesmas resoluções. Portanto, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Estejamos atentos a isso. Que oportunidade eu estou tendo diante dessa grande dificuldade? Albert Einstein. Vamos para as considerações finais? Mudanças, mudanças e mudanças constantes, né? Tudo bem, sobre a evolução pessoal, a própria evolução pessoal, a evolução de si mesmo, a autoevolução, tá? As consciências mais lúcidas, por exemplo, as intermissivistas, aquelas que aproveitam o período que estão na extrafisicalidade, o processo de intermissão, é quando se dessoma aqui, com as palavras comuns, ao descarte do corpo biológico, a morte biológica, você passa para a dimensão extrafísica, você volta para a dimensão extrafísica, foi de lá que você veio. Então, volta para lá. Esse período, quando é bem aproveitado, quando você está predisposto a aprender mais, é como aqui, estudar, fazer faculdade. Lá se faz curso no intermissivo, cursos de preparação para a ressoma ou o renascimento. Então, a gente fala período intermissivo. Então, para os intermissivistas, aqueles que se esforçam para planejar o seu renascimento, a sua ressoma na existência seguinte. Então, as consciências mais lúcidas, e a gente coloca elas como sim, que estudam mais, tá? Se dedicam mais lá, podem aproveitar o momento evolutivo de final de ano para ponderar e determinar as ações da sua programação existencial, da sua tarefa, da sua missão. E tem aqui na existência intrafísica. Isso para quê? Para serem investidas no próximo ciclo anual, bem como as habilidades a adquirir, né? A aprimorar, tá? E os hábitos a implantar, né? Ou descartar
com o propósito de tornar a sua vida mais saudável, mais organizada, mais produtiva evolutivamente. Porque senão não vale a pena. Fazer algo, conquistar algo, ter ou ser, se não for cosmoético, não é evolutivo. Se não é evolutivo, é uma perda de tempo e passa a ser uma interprisão. Aí vem o sinergismo, né? A elaboração de lista de autorresoluções pessoais, ou seja, de resoluções pessoais, no caso de autorresoluções, tá? De ano novo. Então, qual sua lista de resoluções pessoais? Ou qual sua lista de autorresoluções, né? De ano novo, que deve ser esmerada, deve ser detalhista, deve ser criteriosa, deve ser autocrítica e deve estar aliada ao empenho em realmente efetivá-la, né? Efetivar a lista, né? Então, efetivar as autorresoluções, tá? Aumentam as probabilidades de êxito e incrementam a confiança na capacidade pessoal de gerenciar a autoprogramação existencial. E aqui a gente pode fazer a reflexão. O ano que passou foi repetição para você? Será que vai ser este atual? Então, este ano será outro período de repetição? Lembre-se que pasmaceira é nova repetição. Então, ação, vibração, movimento, mudanças. Toca a vida. Nada de ser levado pela vida. A primeira mudança evolutiva se instala no vértice do micro-universo consciencial. Tá? A primeira mudança evolutiva é intraconsciencial, de você com relação a você mesmo. Eu tenho que deixar de fazer isso. Ou eu tenho que fazer aquilo. Pronto. Não vou mais enrolar. Decisão. Então, é intraconsciencial. A derradeira mudança, ou a última mudança, tá, evolutiva, tem início vagarosamente na base das manifestações da consciência. Então, você fez uma mudança intraconsciencial, decidiu. Então, quando você se manifesta, vai para a ação, né, esta está sendo a última mudança. Fez a primeira, intraconsciencial, se para consigo. E a mudança é você, ao enfrentar todos, ao se manifestar, realmente você demonstrar aquela mudança que foi feita. Esta é a mudança. É a última mudança, a mudança derradeira, como se fala. E aí é o processo. Então, ano novo, nova fase, novos dias, né? Fazer reflexão diária, contínua, é preciso, ao modo de mini balanço existencial. Então, perfil da consciência possuidora de inteligência resolutiva, capacidade de autorreflexão quanto ao próprio destino, impulsionando a mudança do patamar evolutivo para melhor. É ter a coerência com os próprios valores, impulsionando mudanças de comportamento. Então, falando de mitologia, comemoração de passagem de ano cronológico, nós sabemos isso, é uma coisa, né? E passar isso fazendo automudanças é o ideal. Então, o mito da mudança de patamar sem autorreflexão e autocrítica, não há mudança. É preciso refletir, é preciso fazer autocrítica, é preciso realmente fazer essas automudanças. E aí sim, enfrentar os ciclos, né? O tempo propriamente dito, cronológico. Tá? E aqui a gente pode colocar mudanças em um crescendo. Tá? É o crescendo
da mudança de valores, né? Você sai da mudança de valores para a mudança de prioridades, né? Muda os valores, muda as prioridades, muda condutas e muda a autoconsciencialidade. Consciência. Você tem consciência da necessidade das mudanças ou da renovação delas, da melhoria delas constantemente. Autoconsciencialidade. Tudo bem, pessoal? Que bom chegar até aqui. Espero que sirva de reflexão para todos e que todos possam se aprofundar cada vez mais. E como eu disse no início, trazemos a referência bibliográfica completa, é o verbete de alta resolução de Ano Novo, defendido por Adriana Lopes, pesquisadora, professora, voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e ela defendeu esse verbete na tertúlia número 380, em 31 de dezembro de 2023, agora no último dia de 2023. Sensacional, eu assisti, foi ótimo. Assisti online, tá? É passado online. Procura lá no YouTube, que está lá com mais detalhes. Como também pesquisamos esse assunto na Enciclopédia da Conscienciologia, professor Valdo Vieira, no Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, Léxico de Ortopensados, idem, idem, idem. Tudo o que é anticosmoético satura com o tempo. E isso é inevitável, né? Por ser o quê? Antievolutivo. Por ser desconfortável. A renovação teórica, portanto, a mudança teórica da consciência é o primeiro passo para a reciclagem intraconsciencial. Renovação teórica, renovação de conhecimentos. Você traz para si e diz, puxa vida, já estou na hora de fazer essa e mais essa mudança. Isso está na Enciclopédia da Conscienciologia. Pessoal, gratidão. Foi um prazer tratar desse assunto. Espero que tenha servido como alavanca para as verdadeiras mudanças que cada um deseja fazer e precisa fazer. Ação e reação em apoio às suas próprias mudanças. Seja um exemplo que, por si só, já faz com que se torne um gatilho para as mudanças de outros que estejam ao seu redor. Muito obrigado a todas as consciências físicas e a todas as consciências extrafísicas. E até o próximo assunto. Boa noite. Muito grato.